Estamos chegando ao fim da nossa disciplina e, para concluirmos, nós vamos trabalhar nesta semana a estrutura da educação básica. E a estrutura da educação básica em Pernambuco, ela segue um formato da educação federal. Já vimos, ao longo dessa disciplina, um pouco da história do Brasil, acontecimentos significativos da educação ao longo da nossa história, algumas correntes pedagógicas que nos ajudaram a melhorar a relação de ensino e aprendizagem e como se estabeleceu e alguns marcos da história da educação em nosso estado. Concluindo, veremos como está estruturada a educação básica. Antes de começarmos efetivamente a estruturação da educação, eu gostaria de fazer com vocês 3 reflexões. A primeira é pensarmos no conceito de gerações. A cada nova geração é necessário recomeçar todo o trabalho em educação. Se há 50 anos atrás nós tínhamos um relativo número de alunos para a educação fundamental, com poucos anos adiante, nós teremos uma nova demanda e necessitando recomeçar todo o trabalho novamente. Já que para cada criança que nasce, o processo de educação se reinicia. Não apenas da educação familiar, novamente é uma pessoa que vai ter que aprender a ler, aprender a andar, mas aprender também os conhecimentos acumulados pela sociedade, e aí a escola tem esse papel. Nós vamos significativamente e repetidamente recomeçando todo o processo. Então, a educação é uma atividade que, enquanto houver sociedade humana, existirá. E sempre existirá a necessidade de transmissão de conhecimento. O que não quer dizer que seja estático, como nós temos percebido ao longo dessa disciplina. Mas novos processos, novas propostas são feitas, mas a educação permanece. E a escola tem permanecido. O segundo conceito que eu gostaria que nós pensássemos como reflexão é que a escola não é apenas o prédio onde as pessoas vão, mas é essencialmente um conjunto de pessoas que se organiza. Quer sejam os professores, a equipe administrativa, como gestor, secretário, biblioteca, da merendeira, o porteiro, os pais, a comunidade que está em volta da escola. A escola, na verdade, é um grupo de pessoas que estão se relacionando. E um texto de Paulo Freire, como vocês viram no material, no caderno, que diz que a escola e diz que a escola não é apenas tijolo e cimento, mas são pessoas que se conhecem e que se tratam. E, em terceiro lugar, é pensar que a educação ela não é uma só para toda a população ou para a população como um todo, mas é uma educação diversa. Nós temos em nossa comunidade jovens e adultos que não vivenciaram a escola em tempo regular, na expectativa que se tinha que se estudasse. Temos crianças e adolescentes que estão seguindo a sua educação regularmente, mas também temos a educação especial para atender um público com necessidades específicas. Temos educação indígena, inclusive aqui em nosso estado. Temos uma série de escolas indígenas ao longo do estado de Pernambuco. Temos educação quilombola, com escolas preparadas para isso. Temos a educação no campo, com comunidades da zona rural e ribeirinhas. Então, quando pensarmos em escola, ainda que venha naturalmente a imagem de uma escola na zona urbana, na área urbana, na prática, a educação é muito mais diversa do que a gente pode imaginar. As pessoas que precisam ser atendidas é muito diversificada. Então, não temos simplesmente uma escola, mas várias escolas e várias propostas de educação
com o fim de atender às especificidades de cada uma das necessidades das pessoas, dos grupos humanos que ocupam e frequentam esses espaços, esses ambientes escolares. Pensando a estrutura da educação em Pernambuco, não é suficiente pensarmos apenas nas escolas. Enquanto rede de educação, nós temos outros espaços que também estão vinculados à educação. Temos a escola na ponta para atender o público específico, mas temos também as gerências regionais de educação e a secretaria de educação, cada um em prédio próprio, com um grupo de funcionários específicos. A Secretaria de Educação, enquanto a sede do pensamento da educação no Estado, e de forma descentralizada, nas regiões do nosso Estado, são distribuídas uma série de gerências regionais de educação que acompanham mais de perto as escolas nas suas propostas pedagógicas, fazem os acompanhamentos das políticas que são propostas pela Secretaria de Educação. Então temos gerências regionais na capital, na região metropolitana, na zona da mata, no agreste e no sertão. Em todas as zonas, em todas as áreas do nosso estado, há a estruturação desse organograma que é a Secretaria de Educação, que não se limita a um grupo apenas aqui na várzea, onde está localizada a Secretaria de Educação, mas é descentralizada em todo o estado e muito mais ramificada com as escolas, que é onde efetivamente acontecem as relações de ensino e aprendizagem. Okay? Se pensarmos a estruturação da educação em nível nacional, precisamos nos remeter à Lei de Diretrizes e Base, a LDB, de 1996, que é o último instrumento legal para a educação em nosso país. E o Estado de Pernambuco é regido por essa lei federal. E na compreensão da LDB, a educação ela não se dá apenas no ambiente escolar, mas também no grupo familiar, na comunidade, nas associações, em diversos outros espaços onde o indivíduo está presente, a educação acontecerá. No entanto, a LDB ela rege a educação escolar, que é de competência do governo, e com as distribuições entre as atribuições do governo federal, da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios. Tudo está destrinchado dentro da LDB, orientando e estruturando a educação. A LDB ainda propõe, enquanto finalidade, a proposta da educação, a formação total do aluno, integral desse aluno, a preparação para a cidadania e para o trabalho. Então, não é apenas o foco no trabalho como a gente viu no período da ditadura militar, onde a educação tinha um fim para a produção, atender às demandas do capitalismo. Mas também tem o papel de preparar esse estudante para o mercado de trabalho e para um desenvolvimento profissional. Mas não apenas isso. É também para a cidadania, enquanto um ser político que vive em sociedade e enquanto o seu desenvolvimento pleno, enquanto indivíduo, com seus sonhos e suas expectativas. Então, a LDB ela propõe que a educação realize esse desenvolvimento do estudante, também do aspecto da cidadania e profissional. Vamos agora acompanhar, de fato, como está estruturada a educação no nosso país, segundo a LDB, e, consequentemente em nosso estado. Como vocês podem perceber na tabela, nós temos 2 níveis propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a educação básica e a educação superior. Na educação básica, está dividida em 3 etapas.
a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil dura 5 anos, que compreende a creche de 0 a 3 anos de idade e o pré-escolar, a pré-escola, que vai de 3 anos a 5 anos. A responsabilidade da educação infantil é dos municípios. A segunda etapa, a educação, o ensino fundamental, ela deve durar 9 anos, que vai dos 6 anos até os 14 anos. Podemos dizer que existe o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. O sistema que é responsável por administrar o ensino fundamental é o municipal. No entanto, algumas escolas estaduais ainda mantêm o ensino fundamental. A última etapa da educação básica é o ensino médio. Este deve ter, no mínimo, 3 anos, a duração de 3 anos, e o público que ele atende, na expectativa ideal, é dos 15 aos 17 anos. E a responsabilidade está sob o governo estadual, principalmente, que atende a maior parte do público nessa etapa de ensino, e do governo federal, que tem algumas instituições que também oferecem o ensino médio. E o ensino superior, depois de concluída a educação básica, que é oferecido pelos municípios. No nosso estado, nós temos 13 autarquias que oferecem curso superior e são de responsabilidade dos municípios onde eles estão instalados. Pela rede estadual, que nós temos a UPE, enquanto instituição de ensino superior, e pelo governo federal, a exemplo da Universidade Federal e a Universidade Federal Rural, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que são instituições que estão presentes na nossa rede de educação superior aqui em nosso estado. E, finalmente, refletindo um pouco mais sobre o ensino médio, nós vamos perceber que a nossa rede, nós temos uma nova forma de estrutura de escola que vem se desenvolvendo em nosso país e é de incentivo do governo federal e vem se desenvolvendo em nosso estado, que é a educação em tempo integral. E aí nós temos um período de transição, um grupo de transição de escolas e um grupo de escolas em nosso estado, que se denomina da seguinte forma: as escolas regulares, aquelas que não têm o tempo integral, as escolas em tempo semi-integral, que ficam 2 dias integralmente com os estudantes no período da manhã e da tarde, e os 3 demais dias apenas em um dos expedientes, a escola em tempo integral, onde o estudante está na escola durante o período da manhã e da tarde, e temos também escolas técnicas, onde o governo estadual vem desenvolvendo e ampliando a quantidade de escolas técnicas em nosso estado, todas atendendo a última etapa da educação básica, que é o ensino médio, que é a principal etapa de responsabilidade de nosso estado. Então, essa é a forma que se estrutura a educação em Pernambuco hoje. Espero que vocês tenham compreendido e continuem estudando não apenas a história da educação, mas também as formas políticas e pedagógicas que influenciam a educação em nosso estado, já que uma coisa não está desvinculada da outra. A escola não é apenas um espaço regido pela lei, mas também sofre interferência da comunidade, dos elementos culturais, de elementos pedagógicos. Então, que a gente possa se aprofundar e conhecer um pouco mais para desenvolver da melhor forma possível as diversas atividades que nós executamos dentro da escola. Até mais e que vocês continuem os seus estudos.